Olá, pecadores assim como eu. Eu sou Leandro Muito Love e seja bem-vindo a mais um vídeo. E é um vídeo que me traz muita alegria, tá? Vocês vão gostar de saber dessa novidade e vai ser um prazer estar com vocês nesse momento especial aqui do nosso canal, tá? Já quero convidar você para você deixar seu like aqui, ó. Deixe seu like no canal. Se você não for inscrito, inscreva-se agora, tá? E ative as notificações para receber aí, para você saber quando nós vamos ter novos vídeos no ar. Beleza, gente? Olha que maravilha. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é que o vídeo de hoje é uma novidade, porque a partir de hoje nós teremos uma série de vídeos, todos relacionados a este livro aqui. Todos esses vídeos serão relacionados a esse vídeo, porque é chegada a hora. Então, leia antes que seja tarde. E eu quero convidar você a acompanhar comigo, tá certo? A leitura que nós vamos fazer agora, a partir de hoje, desse livro. Então, cada vídeo vai ter aí entre 1 a 2 capítulos, tá certo? E vai ser uma alegria compartilhar com vocês esse momento. E aí falaram para mim assim: "Nossa, Leandro, de onde você tirou essa ideia?" Eu pensei: "Poxa, tantas pessoas que gostariam de ter a oportunidade de ler o livro antes que seja tarde e não tem, tá? Deixa eu até botar aqui o pop filter aqui, porque a gente precisa fazer um áudio assim muito bom, muito bom. Eu vou dizer para vocês que eu sou um cara que eu tenho uma leitura legal. Não sou nenhum expert de gravações de audiolivro, muito pelo contrário, tá? É uma experiência que a gente vai fazer e eu quero agradecer ao pastor Tomás Amaral, né, por ter autorizado essa leitura do livro online dele. E vai ser muito bom estar com vocês nesse momento, tá? E eu vou começar aqui. Já quero dizer para você ficar ligado que nós vamos começar aqui com o prefácio e também os agradecimentos do pastor Tomás Amaral, tá? Vamos lá. Começar aqui, ó. O livro é esse, gente. Então acompanha aí esse audiolivro, áudio-imagem livro. Vamos juntos? Vamos lá. Se você não leu, se você não tem interesse, eu tenho certeza que a partir de agora você terá interesse. Então, é chegada a hora, leia antes que seja tarde. Então, acompanha comigo aí, gente. Vamos lá? Tá certo? Gratidão a Jesus, meu mestre, meu salvador, meu modelo, meu amigo, a Evelyn, minha esposa, irmã, amiga, conselheira e companheira. A Raquel, minha mãe, e primeiro canal de salvação em minha vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos irmãos, colegas e amigos que nela conquistei. Pastor Tomás Amaral aí, um cara muito gente boa, tá, gente? Muito legal. Aí você vai perguntar: bom, Leandro, quem é o pastor Tomás Amaral? Resumindo para vocês aqui, eu vou dizer apenas para você. Pastor Tomás Amaral é um pastor que era um pastor ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e assim como muitos outros, está acontecendo isso hoje em nossos dias, o pastor Tomás Amaral, ele foi injustiçado pela igreja, injustiçado, né? E ele foi demitido, perdeu sua credencial, né? Por exercitar a sua liberdade religiosa, né? E eu até já fiz alguns vídeos sobre o assunto, já falei bastante sobre o fato de que a igreja, ela mesmo está começando a perseguir seus próprios membros, calando esses membros. E por que eu tô com esse interesse de ler esse livro? Porque ao lermos juntos esse livro, eu quando comecei eu já tinha observado, mas eu quero compartilhar com vocês. Ao lermos juntos o livro Antes que Seja Tarde, você vai perceber comigo que foi uma injustiça gigantesca um pastor dedicado à causa de Deus ter sido demitido por uma liderança corrupta por ter escrito esse livro, que vocês vão perceber junto comigo que a intenção única e verdadeira desse livro é ajudar o crescimento da igreja. Não dá para compreender porque que palavras
tão boas, que ajudam tanto, que revelam tantas coisas importantes a serem analisadas, debatidas e mudadas, podem ter causado a demissão de um servo de Deus, de um homem dedicado ao ministério. Essa injustiça ela não pode ficar impune. Mas se sabemos que nada vai acontecer nesta vida, nesta terra, a justiça de Deus, essa jamais falhará. Vamos lá. O prefácio do livro. A história de uma denominação religiosa geralmente é marcada por fases com desafios e oportunidades, lutas e vitórias, e tensões tanto internas como externas. As igrejas cristãs professam altos ideais de vida e de comportamento, compostas por seres humanos pecadores, porém, elas têm de lidar com um amplo espectro de maldade em meio às suas congregações. Nas palavras de Jesus Cristo, o fundador do cristianismo, o trigo tem de conviver com o joio numa igreja que, embora não seja do mundo, não pode se isolar dele. Este livro foi pensado e escrito por um adventista para adventistas, a fim de discutir sobre desafios vividos pelo movimento no qual fazem parte. Qualquer pessoa, no entanto, seja de qualquer confissão religiosa ou mesmo sem nenhuma confissão religiosa, poderá lê-lo e ser beneficiada pelos princípios que ele apresenta. Foi escrito por um membro e pastor, porém, reflete a luta de um corpo de membros e obreiros. Não foi escrito para gerar polêmica, mas para destravar uma série de diálogos essenciais à saúde e sobrevivência do movimento adventista. Por maior que seja a tentação de pular capítulos a fim de explorar as partes mais estimulantes, resista. Não se trata de uma colcha de retalhos que pode ser lida de qualquer maneira e em qualquer ordem. Foi construído numa sequência lógica que cresce à medida em que algumas bases importantes são estabelecidas. Como na construção de uma casa, é típico o caso em que a ordem dos fatores vai alterar e muito o produto final. O livro traz um pouco da experiência pessoal do autor, sem ser uma autobiografia, um pouco da história do cristianismo e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem ser sobre história eclesiástica, um pouco de teologia, sem ser exegético, um pouco de observações críticas sobre problemas internos da igreja, sem ser dissidente. Traz, enfim, um pouco de tudo, o que é necessário para provar uma reflexão e mostrar que o adventismo está diante de decisões importantes e que não podem mais ser ignoradas e indefinidamente adiadas. É um livro para ser lido do modo como também foi escrito, com oração e reflexão. Que em cada desafio, em cada luta, em cada tensão, falemos e hajamos com intenção pura e consciência limpa, a fim de vermos nossa igreja coroada com vitória, paz e bênçãos sem medida. Esse é o desejo e o objetivo do autor, pastor Tomás Amaral. Biografia. Natural de Campinas, São Paulo, o pastor Tomás Amaral de Jesus foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1994, aos 12 anos de idade. Formado em administração e com experiência no setor privado, ingressou no SALT, UNASP, em 2005, graduando-se em 2008, ano em que também se casou e recebeu seu primeiro chamado. Ao lado de sua esposa, a professora de idiomas Evelyn Priscila Pereira de Jesus, serviu por 1 ano como assistente de evangelismo e 2 anos em distrito pastoral. Através de um projeto da divisão sul-americana, foi chamado para servir na MENAL. Permaneceu ali por cerca de 3 anos. Para quem não sabe o que é a MENAL, é a União do Oriente Médio e Norte da África, escritório administrativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 20 países, localizado em Beirute, Líbano. Inicialmente no Iêmen, onde foi concebida Alice, a
primogênita do casal e, mais tarde, no Marrocos. Ao retornarem ao Brasil, o pastor Tomás foi chamado para o território da Associação Espírito Santense, onde recebeu sua ordenação ao ministério evangélico e onde nasceu Lily Ellen, sua segunda filha. Desde então, a família tem servido em distritos pastorais nesta região. Bom, ele escreveu o livro antes dele ser demitido. Hoje ele está desligado como pastor da Igreja Adventista. Ele continua sendo pastor, porém ele não está no ministério, ele foi desligado pelo pastor ex-presidente da Associação Espírito Santense, senhor Luiz Mário, e hoje, então, ele não é mais pastor da Igreja Adventista. Vamos ao primeiro capítulo? Vamos lá? O título é A Minha História com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho profundo respeito por toda a igreja séria. Isto é, que demonstra respeito e compromisso por Deus e pelas Escrituras. Além de uma atitude de misericórdia e serviço em favor das pessoas, felizmente há muitas igrejas assim em nossa sociedade. Por outro lado, também existem inúmeras denominações que, em realidade, servem muito mais aos interesses seculares de seus líderes do que a missão de levar pecadores a Cristo Jesus. Reconheço, porém, que mesmo em ambientes como esses, há muitas pessoas sinceras e honestas que buscam viver à altura da luz que puderam receber. A Igreja Adventista surgiu em minha vida tão cedo que nem consigo recordar sobre como isso ocorreu. Foi dos lábios da minha mãe que ouvi sobre um jovem pastor que, juntamente com um grupo de jovens do IASP, apareceu em frente à minha casa, convidando minha família para reuniões de estudos da Bíblia e palestras de saúde. O IASP é um Instituto Adventista de São Paulo, atualmente o terceiro campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Era o ano de 1983. E não fazia muito tempo que meus pais haviam se mudado de Limeira para Sumaré, ambas cidades do interior de São Paulo. Originários do estado da Bahia, meus pais eram pessoas muito simples, que mal podiam ler e escrever o próprio nome. Dona Raquel, minha mãe, sempre foi dona de casa. Ela até tentou trabalhar fora algumas vezes, mas o senhor Domício, meu pai, ele não permitia. Por falar nele, meu pai era um homem de baixa estatura, mas com uma voz que se ouvia de longe e com um olhar que impunha respeito. Sem qualquer formação, aprendeu a ser carpinteiro civil e trabalhou em várias construtoras na região de Campinas. Nossa moradia consistia de um barraco de 2 cômodos feitos de pedaço de tábuas, no qual vivíamos em 9 pessoas. Meus pais, 4 irmãos, uma irmã e uma prima, que à época morava conosco e ajudava minha mãe a cuidar de mim, o caçula da família. O piso era de chão batido. Não havia água encanada, pia na cozinha, nem mesmo banheiro com vaso sanitário e chuveiro. Quando chovia, as goteiras se espalhavam pela casa, por causa dos furos e os vãos no telhado. Ao redor da casa havia uma cerca rupestre, feita de bambu e outras madeiras retiradas da mata adjacente. Toda a segurança das portas era confiada a tramelas de madeira, que as fechavam apenas por dentro. O maior problema da nossa família eram os vícios do meu pai. Ele bebia e fumava muito. Também jogava e apostava a dinheiro, além de gastar muito com a criação de pássaros e coleções sem sentido, como de punhais, relógios, moedas antigas. Por esse motivo, enquanto nossos vizinhos eram pobres, nós vivíamos bem abaixo da linha da pobreza. Nos faltava da comida ao vestuário, da eletricidade ao material escolar. O cigarro e a bebida do meu pai, contudo, não lhe faltaram um dia sequer, mesmo que comprados fiado. Quando ele bebia, o clima era tenso. Perdia o controle e agredia quem encontrasse pela frente. Ofendia e ameaçava minha mãe. Arrumava briga com os vizinhos. Às vezes ele ficava endemoniado.
falava coisas estranhas num tom de voz muito grave e quebrava os poucos pertences que havia dentro de casa. Me lembro de um sábado de verão em que ele, bêbado e visivelmente possuído por forças do mal, quebrou o único ventilador que tínhamos para diminuir o calor que fazia dentro de casa. Isso devido ao baixo telhado de amianto. Entendendo que não podiam contar com meu pai, meus irmãos procuraram trabalho na área rural de Paulínia. Cada um aprendeu a se virar sozinho e, um a um, foram se casando e saindo de casa, porém com um triste legado de desunião resultante da experiência de vida que tiveram dentro de casa. Do outro lado da equação estava minha mãe, mulher guerreira, honesta, decidida, fiel. Nunca deixou de nos amar e de cuidar de nós, mesmo em meio às mais duras circunstâncias. Sabia fazer as coisas durarem e renderem, além de viver remendando nossas roupas na sua velha máquina de costura de pedal. Das poucas aulas do Mobral a que pôde assistir, minha mãe mal aprendeu a ler. Foi graças à sua sabedoria. Significado da palavra Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi graças à sua sabedoria e perseverança, no entanto, que minha família não foi totalmente destruída e, apesar de tudo pelo que passamos, nenhum de nós caiu nas armadilhas e influências que estavam tão presentes ao nosso redor enquanto crescíamos com os vícios, o tráfico, o crime e a ociosidade e a prostituição. Minha mãe acreditava muito na educação e no trabalho. Desde muito cedo, todos nós aprendemos a trabalhar e éramos muito incentivados por ela a terminar os estudos. Ela mesma não teve a chance de fazer nenhuma dessas coisas, mas fez questão que todos nós a tivéssemos. Católica de nascimento, minha mãe tinha muito respeito pelas coisas sagradas. Foi com os adventistas, contudo, que ela conheceu mais profundamente a Bíblia e aprendeu a amá-la. Minha mãe era uma mulher muito supersticiosa e, como praticamente todo católico daquela época, tinha muito preconceito contra os protestantes. Os adventistas, contudo, ofereciam muitas coisas para as crianças, como filmes, músicas, comida, etc. Foi assim que minha mãe Norma, que na época tinha 10 anos, insistiu para que minha mãe... Aliás, foi assim que minha irmã Norma, que na época tinha 10 anos, insistiu para que minha mãe a levasse às reuniões. Vencida pela insistência da minha irmã e também impulsionada por um sonho que ela teve, minha mãe decidiu dar uma chance ao grupo dos adventistas. No sonho, ela estava triste, desanimada com a vida, diante de tantas dificuldades. Havia saído de casa sem rumo quando o som de um lindo louvor chamou sua atenção para uma espécie de porão aberto no chão. À medida em que se aproximava dele, o som do louvor aumentava e ela sentiu uma paz indescritível. Ao descer as escadas que davam acesso ao local da reunião, ela se deparou com um grupo de pessoas reunidas, louvando a Deus num culto protestante. E ali acabava o sonho da minha mãe. Naquele mesmo dia, minha mãe entrou no salão dos adventistas com um bebê no colo. Aquele bebê era eu. Com pouco menos de 2 anos de idade, minha mãe logo se deparou com um louvor muito semelhante ao que ela tinha ouvido no sonho. Ali ela sentiu paz, conforto e uma alegria tal que a fez querer voltar em outras reuniões. Reunião após reunião, ela recebeu várias séries de estudos bíblicos, incluindo estudos sobre os livros de Daniel e Apocalipse, e ganhou sua primeira Bíblia. Não demorou muito e ela foi batizada nas águas, tornando-se a primeira adventista do 7º dia da família. Assim, eu tive o privilégio de crescer e ser educado na Igreja Adventista do 7º dia. As coisas não eram nada fáceis na minha casa. Meu pai fazia muita oposição à nova fé de minha mãe. A igreja, porém, era o refúgio para nós.
Era onde sentíamos que o inimigo não podia nos alcançar e onde podíamos ser livres para conhecer a Deus e sua vontade. Abrindo um parênteses aqui de um pensamento meu, era onde poderíamos ser livres para conhecer a Deus e sua vontade. Me lembro sempre com muito carinho e gratidão das diferentes classes da escola sabatina pela qual passei, além das professoras carinhosas e dedicadas que nos ensinavam a amar a Jesus. Foi assim que aos 12 anos de idade, depois de ter feito vários cursos bíblicos, chegou a minha vez de escolher qual caminho queria seguir. Junto com muitos amigos de infância, fui batizado no dia 15 de novembro de 1994. Além do meu batismo, 2 outros momentos marcaram a minha vida, marcaram a minha experiência ainda quando juvenil. O primeiro foi quando, ouvindo o louvor cristão sobre o julgamento e a morte de Jesus, entendi que ele padeceu tudo aquilo para que eu pudesse aceitá-lo. Foi naquele momento que pela primeira vez, aceitei plenamente a Jesus como meu Salvador. O segundo momento marcante ocorreu enquanto eu estudava a lição da escola sabatina. A lição era sobre o remanescente e, estudando as profecias de Daniel e de Apocalipse, entendi plenamente que tanto o surgimento como a missão da Igreja Adventista nos últimos dias da história da terceira já haviam profetizados nas Escrituras Sagradas. Que prazer e que privilégio ser um adventista! Pouca gente sabia o que isso significava, mas eu amava dizer que era adventista do sétimo dia. Para mim, ser adventista era estudar, entender e pregar profundamente as verdades da Bíblia. Era manter um equilíbrio saudável no mundo de extremos, harmonizando a fé com a razão, a lei com a graça, o divino com o humano, o céu com a terra. Em grande medida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia representava Deus para mim e minha mãe. Não tínhamos nada a oferecer, praticamente não tínhamos renda para dizimar e ofertar. Mas mesmo assim a igreja foi até onde estávamos e nos alcançou sem pedir nada em troca. E esse é o mesmo tipo de amor que Jesus nos demonstrou, conforme está escrito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja também nos ensinou sobre o valor da perseverança. Minha mãe perseverou em sua fé e depois de 30 anos de oração, viu sua luta recompensada quando meu pai aceitou o batismo. Aos 77 anos, ele finalmente podia dizer que era um homem liberto. Com a ajuda de Deus e um empurrãozinho de 2 AVC, ele parou de beber e de fumar. Por trás de cada pecador, por mais terrível que seja, também existe uma história triste e muitas vezes cruel. Ninguém nasce um monstro. Afinal de contas, meu pai também sofreu muito na vida. Perdeu o pai ainda pequeno e aprendeu a beber e a fumar com sua própria mãe. Foi criado desgarrado, sem limites, ainda muito jovem. Saiu de casa e foi buscar sustento em diferentes lugares do Brasil. Ele foi escravo durante toda a sua vida. Contudo, ao descer à sepultura em julho de 2018, descansou como um homem livre. Então, retomando o que eu estava dizendo no início desse capítulo, tenho um profundo respeito por toda a igreja séria e sei que, mesmo em igrejas corrompidas, existem pessoas sinceras. Nenhuma outra denominação, contudo, nem nenhuma outra pessoa conseguiu nos mostrar um caminho mais coerente biblicamente do que o adventismo. Durante um período de minha adolescência, minha fé vacilou muito, assim como minha identificação com as doutrinas da igreja. Eu era membro batizado, mas no fundo minha fé ainda era muito dependente da influência da minha mãe, que enfraquecia à medida em que eu era influenciado por amigos de escola e no trabalho. Eu precisava de uma experiência maior, tanto espiritualmente como biblicamente. Foi aí que, após uma grande crise emocional, aos 16 anos eu tomei a decisão de me entregar totalmente a Jesus e me comprometi a reexaminar a Bíblia, a fim de testar
se o caminho que eu seguia estava de fato correto. Me senti grandemente abençoado quando, após ter reestudado os fundamentos e crenças adventistas e os comparado com a Bíblia e com os ensinos de outras denominações, concluí que eu seria um adventista ou não seria mais nada. Finalmente, eu tinha minha própria experiência espiritual e ela me levava cada dia a uma comunhão mais profunda com Deus e uma maior dedicação às atividades da igreja. Capítulo 1 encerrado. No próximo vídeo, vamos acompanhar o capítulo 2 com o título O Chamado ao Ministério Pastoral. É chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente se vê no próximo vídeo. E não esqueça, hein? Esse é meu livro de cabeceira e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse livro. É chegada a hora. Leia antes que seja tarde.